Jorge Viana, eu quero ficar solidário ao povo do Acre. Realmente, as enchentes que ali estão transbordando todos os rios, todos os igarapés, as próprias cidades, vidas ceifadas. Ficamos todos solidários em nome do meu estado, também que é do nosso estado de Roraima, que vive exatamente o contrário, né? Uma seca jamais vista, e é incompreensível esse momento que o Acre passa pela maior enchente da sua vida, Roraima também passa pela sua pior seca. Esse é o Brasil continente no qual nós vivemos. Mas, senhor presidente, senador Paim, hoje eu venho à tribuna, de certa forma, constrangido, abrindo aí os jornais, as revistas nacionais, a gente vê nomes de parlamentares, senadores, governadores, deputados federais, prefeitos, ministros, ex-ministros, envolvido nesse que é o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, perdão pela franqueza e sem mais rodeio. Quem é que em sã consciência poderia sequer aventar, meses atrás, a escalada de escândalo a qual a maior estatal brasileira está submetida em nossos dias? É um verdadeiro pesadelo que se arrasta em um crescendo e contínuo assustador. Desde a deflagração da Operação Lava Jato em 2014, nada parece surgir no noticiário que sugira algo mais alentador à salvação da Petrobras que sua imediata extinção. Isso é grave. Particularmente, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, não torço para o fim tão devastador da maior estatal do nosso país. No entanto, graças aos enérgicos esforços investigativos das instituições públicas, a sobrevivência de nossa maior estatal se sustenta em condições muito precárias, seja no campo financeiro, seja no campo simbólico. Exagero ou não, senhor presidente, o que ocorre é que a contribuição da Polícia Federal, do Ministério Público e também da Justiça para a apuração das inúmeras denúncias de ilícito e fuga de divisa da estatal tem sido de enorme valor civilizatório, para dizer o menos. Com início em um posto de gasolina, de onde surgiu o seu nome, Operação Lava Jato, tem investigado um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiros envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e agremiações políticas. Senador Henrique, retrospectivamente, senhor presidente Paim, uma das primeiras prisões foi do doleiro Alberto, em março de 2014, logo depois que houve a prisão de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Costa era investigado pelo Ministério Público Federal por supostas irregularidades na compra da Petrobras na refinaria de Pasadena, no Texas, em 2006. Como se sabe, tanto Costa quanto Doleiro assinaram com o Ministério Público Federal acordo de delação premiada para explicar
detalhes de esquema e receber, em contrapartida, alívios da pena. Sob amparo desse produtivo expediente legal, o ex-diretor da Petrobras afirmou em seus depoimentos que havia um esquema de pagamento de propina em obras estatal, o que o dinheiro abastecia o caixa, infelizmente, de alguns partidos como PT, PMDB e PP. Mas parte do desfecho, senhor presidente, ainda andava por vir. Em novembro de 2014, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase do Lava Jato, que envolveu buscas em grandes empreiteiras, como a Camargo Correia, OAS, Odebrecht, além de outras 7 companhias. As denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal foram acatadas e a Justiça Federal tornou réus 39 pessoas. Não por acaso, o juiz federal do Paraná, Sérgio Moro, que tem sido responsável pelas ações penais decorrentes do Lava Jato, referência nacional no julgamento de crimes financeiros. Na sequência, senhor presidente, em janeiro de 2015, a Justiça Federal do Paraná passou a ouvir os primeiros depoimentos de testemunhas e de acusações. Além de ex-diretor Paulo Roberto Costa, executivo ligado a diversas empreiteiras, foi também convocado o senhor Venina Veloso Fonseca, funcionário da Petrobras, que afirmou às autoridades ter avisado a então presidente da estatal, Graça Foster, sobre as irregularidades da petrolífera. Em meio a tantas reveladoras informações, senhor presidente, destaco que o suposto envolvimento até do ex-ministro José Disseu, que cumpre pena hoje, também estaria no esquema da Petrobras. Mais que isso, o doleiro teria repassado quase R$1 milhão em propina ao partido PT. Mas, detalhadamente, uma planilha de outro ex-gerente da Petrobras, Pedro Barrosco, apontava o pagamento de cerca de $1 bilhão em suborno ao partido e a Paulo Roberto Costa e Nestor Severo e aos próprios Barrosco. No início de fevereiro, como parte já esperada do desfecho e diante de inevitáveis pressões políticas e financeiras, além das dificuldades para estimar os prejuízos da corrupção à Petrobras, a presidente da empresa, dona Graça, e outros 5 detentores foram finalmente demitidos. Senhor presidente, por tantas e complexas ciladas criminosas, não mais nos espanta que, no esquema fraudulento descoberto, políticos de diferentes matrizes funcionam como peças ou como peça indispensável no bom funcionamento do roubo à Petrobras. Como bem noticiou a edição deste domingo, o Estadão, deputados escolhidos pelos partidos para apurar na Câmara em 2014 o esquema de corrupção na Petrobras receberam quase 12 milhões em doações eleitorais de empresas citadas na Operação Lava Jato, provável alvo de CPI para investigar os desvios. A revista Isto É, hoje, traz aqui as suas folhas, dizendo 42, 43, fala que esse maior escândalo brasileiro pode terminar em pizza. Sabe por quê, senador Luiz Henrique? A maioria dos membros da CPI receberam doações das empresas que estão sendo investigadas. Vossa Excelência, com toda certeza. Dito nessa tribuna que Vossa Excelência está ocupando hoje, que nada é mais urgente a se fazer nesse país, senão
a mudar o sistema de financiamento das campanhas. Tudo isso que Vossa Excelência está a relatar tão brilhantemente na tarde de hoje é decorrente do sistema de financiamento das campanhas eleitorais, do custo absurdo das campanhas eleitorais, do que custa o marketing das campanhas eleitorais, do que custa a pré-gravação dos programas nas campanhas eleitorais, do que custa a produção de comerciais nas campanhas eleitorais que transformam os candidatos em produto de consumo, como se fosse um sabonete, um automóvel ou um eletrodoméstico. A raiz de todo esse escândalo, eu tenho convicção disso, é o sistema de financiamento das campanhas eleitorais. Nós já aprovamos aqui no início da legislatura passada, numa comissão designada pelo então presidente José Sarney, o financiamento público de campanhas. Nós precisamos substituir esse sistema de financiamento bilionário por empresas que têm, inclusive, contratos com o governo, pelo financiamento público, estabelecendo um critério misto em que pessoas físicas, unicamente pessoas físicas, possam contribuir até um limite máximo de 3, 4, 5 salários mínimos. Volto a repetir, ilustre senador, que o grande problema que nós estamos vivenciando decorre do atual sistema de financiamento das eleições. Obrigado, senador. Então, eu fico aqui e faço um apelo, senhor presidente, ao procurador-geral, doutor Rodrigo Janot, que não se intimide, que não permita que as ameaças, senhor presidente, que até nos causa estranheza. Estranheza porque em janeiro ele teve a sua casa ali invadida, a pessoa levou ali uma casa que aparentemente deve ter grandes bens, a pessoa levar apenas um controle. É importante o procurador ter consciência do cargo que ele ocupa na República Brasileira. É importante o procurador ter consciência que ele tem um compromisso com o Brasil e que abra todos os inquéritos que forem necessários para a gente colocar nas grades os políticos corruptos que hoje estão denunciados nesse maior escândalo da maior estatal brasileira. É preciso que a justiça não encaminhe esses inquéritos de forma sigilosa. A nação não suporta mais isso. O Brasil não suporta mais isso. E essa casa, senhor presidente, essa casa tem que agir. Essa casa tem que já colocar em funcionamento a corregedoria. Essa casa tem que colocar já em funcionamento a comissão de ética. Nós temos que apurar, doa quem doer, investigar tudo que for denunciado. E os senadores que aqui estão denunciados, ou que serão denunciados, têm um compromisso moral com o Brasil e com essa casa, de vir a essa tribuna, dizer se estão ou não estão envolvidos nesse escândalo imoral que hoje envergonha o Brasil e que rouba tira o maior volume, a maior sangria possível na estatal que é a Petrobras. É inadmissível
não podemos permitir. É constrangedor. Senador Paim, a hora que eu cometer um erro, eu não vou bater na porta de nenhum parceiro. Não vou me agarrar em nenhum cabelo da corrupção. Terei que bancar a minha responsabilidade. E assim eu exijo que todos que estão aqui, vendo o jornal Correio Brasiliense, nomes já estão aqui apontados. E fico triste, porque um senador do meu estado, que hoje passa pela sua pior crise, no lugar de estar aqui trabalhando, levando o desenvolvimento, a geração de emprego e renda, está com seu nome aqui nesse jornal, apontado como um dos envolvidos nessa denúncia imoral do Brasil. Que venha aqui se pronunciar que essa casa apure. Não podemos jogar a sujeira debaixo do tapete. Essa casa não pode abusar, senhor presidente, da paciência do povo brasileiro. Amanhã, senhor presidente, se a nação toda tiver uma hostilidade contra os poderes, não venham dizer que o povo não tem paciência, que é vandalismo, que é falta de democracia. A democracia não tem nenhum sistema melhor. Mas nós não podemos confundir democracia com corrupção. O sistema, o governo existe para trazer políticas públicas de qualidade a uma nação, a um povo, e não beneficiar os malfeitores, os corruptos, os ilícitos. Essa sujeira que usam da política para se completar e levar daqui o sonho, a esperança de um povo ordeiro, trabalhador e digno, que é o povo brasileiro. Então, a minha indignação, vim para essa casa e quero sair dela com a cabeça erguida de que é uma casa do povo brasileiro e não de partido A, partido B ou partido C. Não de uma coja de ladrões, de corruptos. Essa casa, sim, ela tem que responder, porque ela é composta por homens de bens, por pessoas que vieram para cá pela força do voto das urnas, que vieram para cá para a gente trabalhar e levar aos municípios e à nação uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. Foi com esse encanto que eu cheguei aqui. É com esse encanto que eu acredito que vou sair. Porque, com absoluta certeza, os senadores que estão aqui são pessoas de bem. E aqueles que tiverem os seus nomes citados, que venham a essa tribuna, que esclareçam se estão ou não estão envolvidos nesse escândalo que desmoraliza o Brasil, envergonha o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.